Muito provavelmente já te passou ou pelo Instagram ou pelo YouTube, por outra rede social, o conceito de dopamine detox. Algo como se fôssemos capazes de fazer um reset ao nosso cérebro e fazer uma espécie de limpeza de dopamina. Provavelmente já ouviste falar sobre isto e vamos perceber até que ponto é que isto faz sentido ou não. Alô, meu nome é Cristiana Lima e hoje estamos aqui para mais um vídeo neste nosso canal e como já viram pelo título, hoje vamos falar de um conceito que está a ser muito divulgado pelas redes sociais, mas que na verdade não é totalmente correto e eu vou explicar-vos porquê. O conceito que eu estou aqui a referir-me é associarmos a possibilidade de fazer um detox de dopamina. E aquilo que eu fiz quando comecei a ver este tópico foi a tentar perceber até que ponto é que havia evidência científica para suportar esta ideia. Portanto, até que ponto é que nós conseguimos realmente fazer um detox de dopamina ou não. Como eu achei esta ideia um pouco estranha, fui tentar pesquisar e o que é facto é que não existe qualquer evidência de que isto seja realmente possível. Existe sim a ideia que foi popularizada, que foi divulgada pelo psiquiatra Cameron Seppa, que está associada a fazer uma espécie de jejum de dopamina. E aquilo que fizeram com essa ideia foi uma espécie de extrapolação, de exagero daquilo que foi, aquilo que ele queria transmitir para aquilo que de alguma forma poderia trazer mais viewers, poderia trazer mais audiência. Isto acontece muito em várias áreas, vocês provavelmente já se deram conta disso, de que um tema que aparentemente seria pequeno acaba por ser usado de forma a apelar mais à audiência. Portanto, aquilo que acontece é que não existe evidência científica sobre esta questão da possibilidade de nós fazermos um detox de dopamina. Isto não significa que esta ideia esteja 100% errada. É importante nós irmos então ao conceito que foi popularizado pelo psiquiatra que nós falamos anteriormente, por Seppa, e perceber então qual é que era a ideia dele quando ele falava desta questão de fazer um jejum de dopamina. E antes de vermos um pouco melhor esta ideia, vamos só tentar, em geral, perceber como é que funciona a questão da dopamina e porque é que é tão fácil nós cairmos na tentação de, por exemplo, pegar no telemóvel, de ligarmos a televisão. Aquilo que acontece é que, mesmo antes de nós realizarmos qualquer atividade que seja prazerosa no imediato, ou seja, que nos traga prazer imediato, ou seja, ver um reel e nós conseguirmos rir com aquele reel, estarmos a ver uma série da qual nós gostamos, isso é prazer imediato. Claro que essas atividades são mais facilmente executadas por lá está a haver esta libertação imediata de dopamina. E como eu estava a dizer, ela começa a ser libertada mesmo antes de vocês iniciarem essas atividades, o que é algo bastante interessante de se estudar, porque aquilo que acontece é, imaginem, vocês sabem que têm um pedaço de chocolate na vossa cozinha e o vosso cérebro começa a libertar dopamina como se vos estivesse a dizer, olha, tens ali um chocolate, vai lá buscar o chocolate porque eu sei que tu vais gostar e vais ficar contente. E então esta questão começa mesmo antes de nós fazermos a atividade. E como o nosso cérebro sabe que se nós fizermos, por exemplo, se comermos esse chocolate ou se jogarmos aquele jogo, vamos ter a possibilidade de ter uma libertação de dopamina imediata, claro que o nosso cérebro quer levar-nos a fazer essa ação. Isto, se nós compararmos, por exemplo, com nós estudarmos para um projeto que estamos a desenvolver, estudarmos para um teste que nós sabemos que aquele teste não vai ser prazeroso, mas o resultado final desse caminho académico vai ser, isso acaba por ser mais difícil de conseguir o nosso engajamento, portanto a nossa iniciativa em começar essa atividade, porque realmente os níveis de dopamina que vão ser libertados não são comparáveis com aquilo como é, por exemplo, comer um gelado ou ver uma série, não são níveis comparáveis por lá está, não haver esta libertação imediata. E percebemos como é que funciona o nosso cérebro nesta questão, por exemplo, da libertação de dopamina, faz com que, com mais conhecimento nós tenhamos sobre isto e outros assuntos associados ao nosso cérebro, nós consigamos encontrar mais técnicas e mais estratégias para tirar o maior partido dele e conseguirmos ser cada vez mais felizes e mais proativos. Sabendo então estes pequenos detalhes sobre a dopamina, vamos perceber o que é que Seppa queria dizer com a questão do jejum de dopamina. Esta foi uma técnica baseada na terapia cognitivo-comportamental e que aquilo que diz é que nós podemos, e será benéfico para nós, tentarmos fazer com que a balança entre, por exemplo, aquilo que são atividades de imaginem, mexer no telemóvel, ver televisão, também estejam equilibradas com aquilo que são atividades mais produtivas, estudar, trabalhar para um projeto, o que quer que seja. E porquê é que eu falo nesta questão da balança? Porque a ideia que está a ser promovida quando há esse conteúdo relacionado com o detox de dopamina é que esta é uma medida que vai reduzir a produção de dopamina, que nós não podemos fazer atividades que promovam a libertação de dopamina, que temos que ter, de alguma forma, um dia inteiro de aborrecimento, que não podemos comunicar, que não podemos praticar exercício
físico. Esta é a ideia que está a ser transmitida por esse conceito de detox, que não é de todo a ideia do psiquiatra Sepa. E aquilo que Sepa quis transmitir com a sua ideia era que nós éramos capazes de organizar de alguma forma o nosso calendário para que nós conseguíssemos aos poucos, portanto cada vez mais, controlar os nossos comportamentos mais compulsivos. E aqui os comportamentos compulsivos, segundo Sepa, estão muito associados, por exemplo, quando nós comemos associado à emoção, por exemplo, estamos tristes, gostamos de doces, vamos comer doces. Quando fazemos o consumo excessivo da internet, quando jogamos muito a internet, quando vemos muita pornografia, quando fazemos muitas compras online, que passamos horas e horas a jogar, tudo isto são comportamentos compulsivos e a ideia dele é que nós conseguimos de alguma forma reestruturar o nosso dia para que nós consigamos ter cada vez menos vontade de estar tanto tempo nestas atividades. Porque lá está, é como eu disse no vídeo anterior, estas atividades o que fazem é de alguma forma como se estivesse a treinar o nosso cérebro para estar distraído. E não é isso que nós queremos que o nosso cérebro esteja ativo e não distraído com estas atividades que não trazem produtividade. Partindo assim para o ponto mais interessante deste tema, que é como é que vocês podem praticar o jejum de dopamina. Uma das sugestões de Sepa é, por exemplo, vocês terem o vosso telemóvel longe do vosso alcance. Imaginem, vocês estão no sofá e metem o telemóvel numa mesa ou numa cômoda. O que é que isso faz? Faz com que o vosso impulso de agarrar no telemóvel acabe por ter uma barreira, que é, por exemplo, vocês terem que se levantar ou terem que se deslocar a outra divisão da vossa casa. Isso vai fazer com que, provavelmente, já não exista tanta a vontade de pegar no telemóvel por terem essa barreira. Uma outra sugestão é usar, por exemplo, modos no nosso computador e no nosso telemóvel em que existe a ocultação de notificações. Esta também foi uma sugestão que eu apresentei no vídeo anterior, em que eu uso o modo no telemóvel de que as notificações estão desligadas durante a noite, por exemplo. Uma outra sugestão do psiquiatra Sepa é, quando nós sentirmos esta necessidade, este impulso de fazer essas atividades, nós devemos de alguma forma parar e refletir e perceber: porque é que eu quero fazer isto? Porque é que eu estou a fazer isto? Quais são as sensações que eu tenho, que eu sinto, quando estou no momento de querer fazer esta atividade e quando estou a fazer esta atividade? Isto é importante nós fazermos esta reflexão, porque vai ajudar-nos a perceber até que ponto é que queremos mesmo partir para essa atividade. E com mais reflexão existir, mais provavelmente nós vamos deixar de querer fazer essa mesma atividade, pelo menos durante tanto tempo. E posso-vos dar um exemplo muito prático que tem estado a acontecer comigo, que era, eu gostava muito de comer fast food, ainda como se eu for viajar, se estiver num outro país e for mais prático, claro que sim. Mas no meu dia-a-dia estou a deixar de o fazer e uma das estratégias que tentei usar para o fazer é pensar na forma como eu me sentia depois de comer. Porque aquilo que acontecia era, antes de comer havia a libertação de dopamina, quando estava a comer também fast food também havia essa libertação de dopamina, mas depois eu acabava por me sentir mal, acabava por sentir que aquela comida não teve nutrientes suficientes para eu me sentir satisfeita e, portanto, aquilo que eu comecei a fazer foi a pensar que não vale a pena eu ir buscar esse tipo de comida porque eu sei que o resultado final não vai ser bom. Portanto, eu não me vou sentir bem. E esta é uma forma também que vocês podem encontrar para, imaginem, estão a mexer no telemóvel. Quando estão a mexer no telemóvel, vocês estão-se a sentir bem. Mas provavelmente já aconteceu, vocês passado uns X horas, darem por vocês a pensar que já não estão a sentir bem, sentiram que perderam tempo, já não sentem que aquela atividade vos está a dar o prazer que vos dava anteriormente, quando iniciaram. E ao usarem estas técnicas de perceber como é que eu me senti quando fiz isto, depois eu senti-me mal, senti-me culpado, o que é que aconteceu? Estas introspeções vão promover esta possibilidade de vocês desistirem dessas atividades ou pelo menos encontrarem forma de estar menos tempo associados a elas. E aqui entra uma das últimas sugestões do psiquiatra Sepa, que é definirem esses limites. Imaginem, não há mal nenhum, e é isto que o psiquiatra reforça, e é isto que não é reforçado pela ideia do detox, não há mal nenhum em nós estarmos no telemóvel de vez em quando, em nós vermos uma série, em participarmos em atividades que, lá está, têm este prazer imediato. Não há problema nenhum. O que importa é que nós consigamos definir limites para que consigamos, lá está, criar esta balança de eu tenho estas atividades que não me trazem propriamente produtividade, mas depois tenho outras em que eu trabalho a sério e fico focado. Uma das formas de vocês conseguirem fazer isso é, imaginem, existe a técnica, por exemplo, do Pomodoro, mas existem também outras técnicas que estão muito associadas a, por exemplo, vocês definem que vão se focar naquele projeto que vocês querem desenvolver durante 15 minutos.
Ao fim de 15 minutos, 15, 20, vocês definem que vão ter 5 minutos de pausa e fazem este ritmo. E com estes limites vocês vão conseguir criar esta balança. Vão conseguir fazer atividades que vocês têm prazer imediato e vão conseguir fazer as atividades que vocês vão ter o prazer mais tarde. E estas são as ideias principais do jejum intermitente do psiquiatra Sepa, e que são muito diferentes da tal questão, da tal ideia que está a ser popularizada do detox. E isto foi também publicado por Harvard, porque aquilo que acontece é que, se nós seguirmos essa ideia do detox, segundo aquilo que está a ser divulgado, então nós não vamos ter interações sociais, nós não vamos fazer exercício físico, nós não vamos fazer uma série de atividades que libertam dopamina, porque segundo essa ideia do detox, nós temos que estar completamente, como seja, aborrecidos. E isto pode promover o desenvolvimento de comportamentos não adaptativos, o que não é de todo aquilo que nós queremos para o nosso bem-estar. Portanto, lembrem-se, não há problema nenhum em nós fazermos essas atividades, não há nenhum estudo científico que diga que é possível nós fazermos uma espécie de reset ao nosso cérebro, não existe evidência sobre isso. Portanto, é uma questão de trabalharmos e fazermos com que o nosso dia seja tanto produtivo como também divertido. E era este o tema que nós tínhamos para hoje. Eu espero muito que tenham gostado. Espero que tentem colocar em prática esta questão do jejum de dopamina e não o detox de dopamina. Espero, acima de tudo, que consigam aprender com estes vídeos. Se tiverem alguma pergunta, deixem nos comentários aqui em baixo, sugestões. Digam-me nos comentários se existe algum tema que vocês gostariam de ver aqui explorado para vos ajudar a serem mais felizes, a serem mais produtivos, a desenvolverem-se emocionalmente. Digam-me se têm alguma sugestão que gostariam de ver por aqui. Eu agradeço mais uma vez por terem estado aí desse lado e eu desejo-vos o resto de um bom dia. Tchau!